Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesses encontros semanais que nós temos feito com Confrontarte, esse projeto que é uma iniciativa de 3 universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que este ano completa 100 anos, através do Laboratório Empoderales, que está sob a minha coordenação, a professora Silvana Bellini Tavares, que é professora da Universidade Federal de Goiás e coordenadora de pesquisa de cinema, gênero e diversidades, e a professora Daniele Aires, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordena o grupo GPIC, de Relações Internacionais. Então, é uma iniciativa de mulheres e para homens e para estudantes e para pessoas que gostam de arte e que querem saber mais sobre direito. E nesses nossos encontros já tivemos mais de uma dezena deles, todos maravilhosos, todos com exposições muito plurais, com perspectivas bem diferenciadas das artes. Cinema, tivemos já música, já tivemos vários encontros com poesia, literatura. Então, temos um repertório bastante amplo. Quem quiser conhecer o trabalho já feito, tem a oportunidade de aceder ao site do GPIC, né, a página dele no YouTube, e pegar os eventos já passados. E para não atrapalhar o evento de hoje, que estou muito entusiasmada para ouvir sobre Cora Coralina, minha paixão, é uma e também a professora Dani, para ela apresentar como é que vai ser o evento de hoje. Passo primeiro para a Dani, para que ela... Certo? É assim? Vamos lá. Obrigada, professora Lilian. Boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos a mais um nosso evento. Eu acho que as nossas quintas-feiras que tanto nos emocionam e tanto nos enchem de alegria e esperança. Passando rapidinho para dizer, então, só como vai ser as nossas ações de praxe aqui. A gente está aqui controlando o chat. Quem quiser mandar pergunta, comentários, escreva no chat. A gente vai repassar para os nossos palestrantes, as nossas palestrantes hoje, né? Dizer que é um prazer imenso receber a professora Hebe, as mulheres da Associação das Mulheres Coralinas, quem já foi à cidade de Goiás e às vezes conversa com a professora Silvana, sente a importância de todo esse movimento e que teve o prazer de poder ver de perto o brilhante serviço e a brilhante atividade que elas desenvolvem. Então, só quero agradecer imenso por nos brindarem essa noite com tanta qualidade, com tanta emoção e com tanta cultura. Professora Silvana, depois eu falo no final do evento sobre certificados e coisas mais, mas passo a palavra para você para introduzir as mulheres coralinas e a professora Hebe. Professora Dani, obrigada, professora Lilian. Eu cumprimento a todas, a todos e todes que estão aqui com a gente novamente. E passo, então, a apresentação da professora Hebe, reconhecendo que é uma tarefa muito difícil. A professora Hebe, ela é professora da Universidade Estadual de Goiás, ela é mestre em Letras e Linguística, doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Goiás. Mas o que eu gostaria de dizer é que, embora ela tenha um currículo Lattes extremamente rico, ele não dá conta de uma apresentação coerente com a trajetória dessa mulher maravilhosa, e que, embora seja jovem, ela carrega com ela várias existências. E Hebe sabe o tanto que eu gosto do texto da Clarissa Pinkola Stesso, Mulheres que Correm com os Lobos, e Hebe me faz lembrar da mulher que cata ossos. E Hebe passa a vida, como ela, colhendo ossos de lobas. E com ele ela vai produzindo possibilidades para que outras mulheres ganhem ossos, carnes, orelhas, ouvidos, olfato.
e possam correr com as outras lobas de forma justa e igualitária. Então, hoje, Hebe vai falar apenas de um projeto, mas eu tenho acompanhado essa minha amiga e minha companheira de luta e tenho certeza que ela está grávida de muitos outros projetos. Então, é uma mulher incrível e é uma honra por Confrontar-te tê-la aqui, junto com a Beatriz, junto com a Bianca, representando a Associação das Mulheres Coralinas. A gente fica muito grato. Hebe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Beatriz. E, assim, uma honra para nós tê-las aqui. Então, passo já a palavra para a Hebe fazer a sua exposição, junto com a Beatriz e com a Bianca. Boa noite já, não é? É muito difícil falar depois da Silvana, não é? Porque eu falo que a Silvana é um tsunami, não é? Ela não é um movimento só, ela é um furacão, um tsunami que chegou em Goiás para nos ajudar a arejar, não é? Essa cidade que tem quase 300 anos, tem muita cultura, tem muita tradição, mas tem muito mofo também, não é? Então, a Silvana chega para dar essa lufada de ar, não é, na nossa cidade e nos ajudar a exatamente fazer, dar espaço, né, para que as vozes que já existem, não é, em vários territórios, não é, que existem dentro dessa mesma cidade, essas vozes possam ter o espaço para ser mais ouvidas, para ser, não é, conhecidas pela sociedade como um todo e pelo Brasil, não é, Silvana? A gente tem falado também com parceiros nossos de outros lugares. Então, dizer que a Silvana, com não é, essa generosidade de alma que ela tem, ela é capaz de nos fazer maiores do que nós necessariamente somos. Mas, enfim, quem sabe daí a gente tem o compromisso, não é, ainda maior de alcançar isso que ela diz. Mas, para, não é, começar, a gente precisa agradecer, não é? Agradecer, acho que quando a gente é generoso e sabe agradecer, as coisas se abrem para a gente com mais facilidade. Então, agradeço muito a professora Lília, né? Agradeço muito a professora Daniele por esse espaço, por essa sinergia, não é, que a gente sente aqui, que esse trio de mulheres está oportunizando para a gente. Né? Então, é uma alegria estar aqui nesse espaço do Confrontar-te. Olha, eu não sei se nós estamos nos confrontando, se a arte nos faz, não é, repensar o que nós somos, se nós vamos confrontar as pessoas que nos ouvem nesse momento, mas eu acredito que desse encontro, não é, de destinos que a gente está vendo aqui agora entre essas três mulheres que representam universidades, instituições. E a minha preocupação, como uma pessoa que estou também dentro de uma academia, é que, de fato, a gente precisa repensar o papel da universidade dentro de uma sociedade. Não é? É muito triste quando a gente assiste um desgoverno desse, não é? Desmoralizar as nossas universidades e, às vezes, em alguns espaços onde elas estão atuando, às vezes falta mesmo a presença da universidade mais próxima, né, da vida real das pessoas, para que essas pessoas não acreditem, não é, nesses mitos que esse desgoverno quer atribuir às universidades. Então, estar junto com essas três mulheres que estão representando esse lugar de fala, que é o lugar da academia, mas, ao mesmo tempo, estar ao lado da Beatriz, né, vou dizer, começar pela Beatriz, que é uma mulher extremamente, digamos assim, genuína naquilo que ela tem de mais bonito. Digamos que ela ainda não sofreu, Silvana, esse efeito, não é, tão nocivo dessa ferida que você falou tanto no programa anterior, não é? Mas ela ainda é essa mulher genuína, não é? Que ainda não está formatada pela universidade, que não está formatada, não é, por nenhuma instituição, que a gente às vezes questiona tanto, né? Esse papel que vai muito mais do que abrindo espaço para as pessoas serem mais gente, são instituições que vão limitando o mais bonito que a pessoa tem. Então, Beatriz, dizer para você da minha alegria de estar aqui com você, não é? Uma mulher extremamente jovem, mas que já tem enfrentado muitos desafios na sua vida, e o maior desafio, talvez, da Beatriz hoje, seja o de estar, não é,
sozinha, dando formação para os 2 filhos que ela tem, que é a Bianca, e o filho homem que a Beatriz tem, que daqui a pouco ela pode dizer, né, o nome, que eu me esqueci agora o nome. Ele é tão bonito que a gente fica pensando na beleza dele, esquece o nome, já pensou? Então, Beatriz, você, para mim, aqui nós formamos aqui o quê? Como é que fala isso, né? Quando são 6 pessoas? Para mim, Beatriz, você é a pessoa de maior importância aqui nessa tela, não é? Você, para mim, representa a mulher, aquela mulher da Cora lá, das Todas as Vidas, não é? É a mulher proletária, é a mulher trabalhadeira, é a madrugadeira, de chinelinho, não é? A que cria os filhos com o fruto do seu trabalho. Então, Beatriz, para você eu dedico, não é, esse nosso momento de hoje, não é? Essa nossa união tão bonita que a gente está fazendo aqui, eu dedico a você, essa mulher extremamente bonita, não é? E a Bianca vai dizer por ela mesma quando ela for falar, não é? Eu não vou dizer que ela é aluna de letras, isso ela diz se ela quiser, mas é filha da Beatriz aqui, a Bianca, né? Digamos assim. Então, obrigada a vocês todas por me permitir estar aqui nesse lugar, não é? Falando em nome de um coletivo que eu tenho imensa alegria de hoje ser a presidenta, não é? De uma associação. Essa associação, ela não nasceu como associação, ela nasceu como uma política pública. E é bem interessante que a gente registre, não é? Porque a história, às vezes, no nosso país está querendo ser recontada de outra forma, não é? Negando algumas coisas importantes. Então, antes que as pessoas esqueçam, essa associação nasceu de uma política pública vinculada ao gabinete da presidenta Dilma, que tinha, na ocasião, uma secretaria especial da mulher que tinha status de ministério, né, que era dirigido pela Eleonora Menecute. Então, no ano de 2014, a prefeita Selma, da cidade de Goiás, ela recebeu um recurso da deputada Marina Santana para capacitar 150 mulheres urbanas, no que nós chamamos, naquela ocasião, de saberes das mãos. Mas o recurso que veio, não é? Essa secretaria, a política que se implementava ali era de combate à violência contra a mulher. Então, o primeiro público que nós chamamos para fazer parte desse projeto, de fato, a busca ativa que nós fizemos, especialmente junto ao CEAM, que é o Centro Especializado da Mulher que funciona em Goiás, que inclusive acabou de ganhar o prêmio Municiense, estará entre um dos 10 do Brasil, os 10 melhores projetos do Brasil. Então, as mulheres que compuseram esse primeiro coletivo de 150 participantes, elas vieram do CEAM, mulheres que estavam sendo atendidas pelo CEAM, não é? Então aí já está dito que eram mulheres que estavam sofrendo algum tipo de violência, e também visitamos todos os centros que estão no entorno da cidade de Goiás. Quem conhece a cidade de Goiás, não sei se a Lilian e a Dani conhecem, nós temos um centro histórico, não é, que vai fazer, fez agora 293 anos, enfim, é uma cidade que tem quase 3 séculos, e o centro histórico sempre esteve muito fechado nele mesmo. Então, a cidade que gravita em torno desse centro histórico se ressente de os recursos, de tudo que vem, parece ficar parado no centro histórico. Então, por isso, nós fizemos uma busca ativa em todo o entorno da cidade, não é, do centro histórico, para trazer essa população para fazer o que nós chamamos de uma formação ampliada. Não era só uma formação de uma técnica desses conhecimentos que nós elegemos aqueles que estavam há pelo menos 3 gerações dentro dessa comunidade aqui chamada, não é, Cidade de Goiás. Mas a gente também pensou esse projeto numa dimensão de que, para além desse conhecimento, né, que seria repassado com técnicas, não é, com especificações, não é, muito típicas do bordado, do artesanato em argila, da gastronomia, mas nós pensamos também em como oportunizar a esse coletivo uma imersão naquilo que nós chamamos de patrimônio imaterial dessa cidade, não é? E aqui, para a gente, professora Lili, o nosso maior capital cultural, não é, conhecido, inclusive, digamos que assim, é o produto exportação, é de fato a poesia de Cora Coralina, não é?
Mas o enfoque que o projeto deu na formação dessas 150 mulheres ultrapassava a questão da poesia, até porque a maioria dessas mulheres nunca tinham pegado no livro de poemas. Então, a gente começou lendo a vida de Cora Coralina, para depois chegar na Cora Poetisa. Então, a Cora foi, digamos, o nosso motivo inspiracional em função da mulher empreendedora que ela foi, num tempo que as coisas eram mais difíceis, não é? Cora, em 1911, sai da cidade de Goiás numa condição muito adversa e fica 45 anos fora. E quando ela retorna 45 anos depois, a gente diz que ela refunda essa cidade através do seu ofício de doceira e do seu ofício de poetisa. Então, ao longo do ano de 2014 e 2015, enquanto política pública, essas 150 mulheres foram capacitadas em diferentes áreas do conhecimento, do saber popular, mas também tiveram a oportunidade de ler a poesia e a vida de Cora Coralina. Ao término do projeto, então, como um dos seus objetivos era exatamente que ele tivesse uma sustentabilidade, como toda política pública tem que ser, né? Então, aí nós fizemos a proposta para o coletivo se nós formaríamos uma cooperativa ou uma associação. E daí surgiu, então, em maio de 2016, a Associação Mulheres Coralinas. Das 150, 71 quiseram se tornar associadas. E olha que isso nós ficamos o ano de 2015 todo preparando essas mulheres para o exercício exatamente do associativismo, com palestras, com oficinas. Então, a gente fez um trabalho exatamente de desconstrução, que é o que a professora Silvana também falou muito, não é? No seu evento, na sua live passada, nós fizemos um trabalho de desconstrução de um pensamento, não é, individualista e competitivo que está presente na nossa sociedade capitalista. Então, é muito difícil você convencer as pessoas, de modo geral, que o coletivo dá certo, porque as experiências geralmente são traumáticas. Por quê? Porque existe, não é, todo digamos, uma estrutura que está por trás, não é, desse modelo econômico que a nossa sociedade está inserida nele, para, de fato, as experiências coletivas não darem certo. Então, durante o ano de 2015, eu já experimentei com o grupo, porque eu coordenei o projeto, né, durante os 2 anos, nós já experimentamos uma venda dos produtos de forma associada. Eu dizia para elas que, na verdade, era para a gente testar com turistas se o produto que a gente estava fazendo estava de boa qualidade, mas era para elas já experimentar a experiência e quando a gente lançasse o desafio da associação, elas já percebessem que a coisa ficava mais fácil quando a gente estava reunida em torno de um coletivo, não é? Então, enfim, a associação nasce dessa maneira, não é? E o papel do poder público aqui, quando ele é bem posto, né, quando ele exerce de fato o seu papel, ele promove isso, uma política pública que vai dar exatamente autonomia para esse coletivo ter voz própria e andar com as suas próprias pernas, mas reconhecendo a obrigação, não é? Isso não é um favor que a prefeita Selma fez para a gente, não é? Isso é o papel dela como uma gestora pública, não é? Ela cedeu um espaço no mercado municipal para a gente dar continuidade ao nosso trabalho com a venda do produto dessas mulheres, porque uma das formas que a gente entende, não é, de tirar uma mulher que está condicionada a um relacionamento abusivo por uma questão econômica é que ela tenha a sua própria renda. Então, além de darmos toda uma formação intelectual, uma participação cidadã para essas mulheres através da leitura, mas elas também precisariam ter uma renda, não é? Para também buscarem essa independência. Então, o papel do poder público aqui, no caso, a prefeitura, foi esse, de capacitar essas mulheres, de trazer profissionais de outros lugares para discutir conosco, não é? Inclusive, questões, por exemplo, de como a gente tem uma marca, não é? Quer dizer, uma marca, o Mulheres Coralinas, ela foi pensada por uma design, ela foi elaborada, a gente tem uma embalagem, a gente tem, não é, uma etiqueta, isso tudo foi pensado, não é, dentro de uma lógica
de agregar valor ao produto dessas artesãs. Algumas que já tinham uma tradição e outras que pela primeira vez estavam tendo a oportunidade de produzir alguma coisa para gerar renda, não é, para suas casas. Então, essa ideia, não é, de fazer de forma coletiva é o que nós estamos ainda, digamos que, burilando, não é? E isso tudo se vê ameaçado, de certa forma, quando a gente começa, não é, a partir do ano de 2019, a ver o desmonte que o governo federal tem feito, e no nosso caso aqui também o estadual, um desmonte que a gente assiste, não é, de forma muito angustiada cada dia, não é? Perda de direitos que a gente está aí lutando para que não sejam maiores ainda. Então, essa perspectiva já desde o ano passado de dificuldade de manter esse coletivo inspirado e com, não é, esperança de cada vez crescer mais, se viu abalado com a chegada do Covid, não é? Ainda mais abalado com a chegada do Covid-19 e com o isolamento social, não é? E, por incrível que pareça, acho que a associação conseguiu, não é? E isso me deixa muito emocionada. A associação conseguiu fazer isso que vocês estão vendo nessa foto que está aí, não é? Que essas mãos se unissem para gerar flores, não é? Para gerar alguma coisa que, numa situação tão adversa, de isolamento, de angústia, nós temos muitas mulheres do coletivo que são que têm problemas de diabetes, de pressão alta, de ansiedade, que moram sozinhas, que estão na terceira idade. Então, esse ambiente, ele estava, assim, extremamente, não é, propício para o quê? Para que elas voltassem, muitas delas, a depender dos remédios que elas já haviam deixado. Mas a gente conseguiu, em função de sermos um coletivo que está afinado, não é, que está talvez alicerçado nas artes, a gente conseguiu e está conseguindo superar, não é, esse momento de angústia mesmo que a gente vive, não é? E eu vou pedir, inclusive, para a Bianca e para a Beatriz, que são associadas, né, que são da área do bordado, as duas. A Beatriz, na verdade, não, a Bianca, na verdade, é do grupo de vocalização, e trouxemos a Beatriz também para esse grupo, mas as duas atuaram agora muito especificamente na área do bordado como alternativa para enfrentar, né, os desafios do Covid-19 e do isolamento social. A Beatriz comece, né, Beatriz, dizendo dessa experiência, Beatriz, como que foi estar associada, não é? Como que está sendo, inclusive, né, estar associada nesse momento, e como é que você viu, não é, momento agora. Boa noite para todos. Nesse momento, eu tenho um grande privilégio de ter a Hebe, né, conosco, nos orientando, dando várias palestras, né, assim, aconselhando, mostrando para a gente que a gente pode, a gente é capaz. Aí agora, nessa epidemia agora, a gente passou uma fase muito difícil, porque eu sou diarista. Então, as portas se fecharam totalmente, assim, em termos de emprego. E aí, com o nosso projeto, a gente pôde fazer máscara bordada, com várias frases, vários poemas. Então, aí, com esse projeto, a gente fazendo essas máscaras, bordando, podendo viajar através do poema, sabe? Quando você bordava uma máscara, às vezes você esquecia daquele período difícil que a gente estava vivendo, passando, que estamos vivendo ainda, né? Passando. Aí, eu bordei várias máscaras, eu e a minha menina, que a minha menina falava assim, eu vou bordar só quando eu estiver bem velhinha, mãe. Aí agora, todo mundo em casa, e começamos a bordar, sabe? Bastante máscara, foi muito bom, porque a gente recebia os materiais em casa, todo, né, o processo certinho, aí bordava e as meninas vinham e buscavam. Tinha uma equipe para trazer e uma equipe para levar de volta. E nessa forma, eu ganhei uma renda, sabe? Uma renda que me ajudou em casa, não precisava. Então, a associação, eu acho ela é muito importante, porque somos muitas mulheres que, às vezes, precisamos de algum conselho, de alguma forma, de alguma
atitude, assim, a gente está passando algum processo difícil, a gente conversa, tem as mulheres que orientam a gente como deve fazer, tudinho. Então, eu acho muito interessante o projeto. Eu fico muito grata e sou muito feliz por participar desse projeto. Boa noite, meu nome é Bianca, faço parte também do grupo de vocalização, mas sempre fiz parte do grupo de vocalização, só na parte da vocalização. E quando veio a pandemia, eu participei também do bordado. Já sabia bordar, mas fazia muito tempo que não bordava, então achei até que não lembraria de como bordar. Falava sempre que eu bordaria, tem minha mãe falando aqui, sempre bordaria na minha velhice, quando eu estiver aposentada na porta de casa, com a cadeira de balanço, eu vou bordar, fazer crochê, cuidar de jardim. E aí veio a pandemia, que colocou todo mundo em casa, de quarentena, e aí veio essa oportunidade de bordar máscaras. E foi um trabalho ótimo, até para mim voltar de novo a relembrar todas as técnicas de bordado, relembrar também do meu passado, que eu fazia bordado junto com velhinhas que hoje em dia já até morreram. Então foi muito importante para mim esse processo do bordado, processo das poesias, de conhecer também os vários escritores, porque a Hebe teve um trabalho no grupo, a gente fez um grupo de WhatsApp, e nesse grupo, cada semana ela colocava também essas pessoas para a gente conhecer também, quem a gente estava abordando, por que a gente estava abordando essa frase, qual a importância desse autor, dessa autora. Então foi um processo muito importante, assim, e que talvez até que possa continuar mais, né, Hebe? Então, meninas, outro dia eu fui fazer uma entrevista e a pessoa dizia assim, vocês são as meninas de Cora? Eu falei, somos sim, somos as meninas de Cora. E é isso, não é? Penso que trabalhar da forma como a Bianca e a Beatriz trabalharam, vocês imaginam, não é? São duas gerações ali, não é? Mãe e filha, Bianca recuperando, né, conhecimento que ela aprendeu com mulheres ainda mais velhas, inclusive que já nem estão aqui mais nesse plano. Então, a vida que a associação permite a essas mulheres é uma vida de solidariedade, não é? Então, quando a gente fala em economia solidária, esse conceito ele existe dentro da academia, a gente sabe que foi Paul Singer que trouxe, não é? E discutiu isso a partir da academia, mas ele só tem sentido quando ele está na vida das pessoas, da forma como a gente vê acontecer hoje, não é? Beatriz está dizendo, nós temos uma equipe, a gente escolheu, não é? Aquelas que são mais jovens, que têm condição de fazer esse deslocamento para ir até a casa umas das outras, para levar material, para buscar o material. Fizemos uma ação emergencial para ver quem que estava com uma condição de vulnerabilidade maior, para que a de festa junina, que esse dinheiro pudesse ser distribuído entre as associadas que estivessem com uma dificuldade maior. Então, assim, essa ação, não é, que a gente experimenta, ela nos dá prova, não é, de que é possível, sim, através de uma economia solidária e criativa, a gente reinventar a nossa realidade, não é? A gente fazer um enfrentamento daquilo que era para nos jogar na lona, não é? Era para todas nós estarmos aqui, não é, deprimidas, porque o número de mortos só aumenta. Na nossa cidade ainda não tinha chegado o vírus, não é? E agora nós já estamos aqui com vários casos de contaminação e com óbitos também. E mesmo que não estivesse aqui na nossa cidade, nós estaríamos de toda forma, não é? Consternadas, não é? Com o luto de quase 100 mil pessoas no nosso país e quantas no mundo. Então, esse momento, de fato, era para que todas nós estivéssemos desoladas, talvez sem uma perspectiva, não é? De dizer assim, e agora? Se está difícil nesse momento, como será o pós-pandemia para uma diarista como a Beatriz? Como será o pós-pandemia para Dona Maria Augusta, que vende a peta dela? Como será o pós-pandemia para cada uma dessas mulheres que não tem, não é, a grande maioria delas, um emprego fixo? Não é? Elas prestam serviços, não é? Ou vivem do seu artesanato. Então, essa atividade de bordar as máscaras, mas não de fazer simplesmente um equipamento de proteção. Vocês
precisavam ver, eu acho que no vídeo aparece talvez algum desses depoimentos, de que elas se preocupavam, por exemplo, quem vai receber essa máscara? Será que essa pessoa já teve a oportunidade de ler um poeta? Será que essa pessoa ela está, porque essas máscaras, nós bordamos mais de 2.000 máscaras. 2.000 foram uma encomenda do MPT, o Ministério Público do Trabalho de Goiânia, que iria fazer uma distribuição para a população, a população vulnerável de Goiânia, né? População de rua, em condição de rua. Então, imagina, essas pessoas, quando pegassem, não é, esse objeto, essa máscara, e tivessem, não é, percebessem que ela foi pensada por alguém, que ela traz uma palavra de esperança. Nós bordamos 48 versos diferentes, de 38 poetas diferentes. Então, essas meninas tiveram a oportunidade de conhecer o Walt Whitman, não é? A frase do Walt Whitman que a gente mais bordou foi: resista muito e obedeça pouco. Então, isso é muito significativo para esse momento que a gente vive, não é? Ou então a frase da Szymborska, não é? Da Wisława Szymborska, a minha mortalidade devia te comover. Então, enfim, nós buscamos poetas não só do Brasil, mas do mundo, que trazem a poesia como uma fala de resistência, como uma voz de resistência. E aí, cada uma delas, antes de bordar esse verso, o nosso compromisso era de ler o verso, de sentir o verso e de entoar esse verso para o universo, né? Para que essa voz desse poeta se prolongasse, não é? E pudesse atingir o coração das pessoas, né, pudesse humanizar as pessoas nesse momento de tanta desumanidade que a gente tem visto, especialmente por pessoas que deveriam estar cuidando, né, deveriam estar com a obrigação de zelar, né, pela saúde pública do nosso país e do mundo. Então, esse processo mostra para a gente que não basta só nós sermos empreendedoras, porque nós podíamos estar só costurando máscaras. Nós teríamos vendido, talvez, 5.000 máscaras, 10.000 máscaras costuradas. Não, mas a gente exatamente quer atrelar o nosso trabalho àquilo que a gente acredita, que é a arte como mecanismo, como via, não é, de transformação para a vida das pessoas, como está transformando as nossas vidas, não é? Quando a Beatriz diz, olha, eu não estou sozinha, eu estou encontrando na poesia, não é, um lugar que me acolhe, é isso que a gente acredita. Cora só conseguiu, não é, viver a vida como ela, pelo menos, desejou, não é? Pode não ter sido na sua inteireza, porque ela foi capaz também de ser uma poeta, não é? Ela foi capaz, além de ter uma grande coragem, não é? Uma grande fibra, ela também foi uma artista, não é? Ela também foi uma criadora, né? Então, aqui vocês estão vendo fotos, por exemplo, da Dona Maria José. A Dona Maria José máscaras. Então, ela ia dormir na madrugada, mas a gente tinha um compromisso de entregar. Então, isso é muito bonito da gente ver. E aqui também a gente está vendo a Dona Maria José e a sua filha Carla. Então, isso aconteceu em várias casas. A aproximação, não é, de mãe e filha, de mãe e vó, para poder trocar experiências do bordado, trocar experiências da poesia, não é, que a poesia trazia para esse coletivo. Então, eu vou, já que a gente está falando de poesia, eu vou pedir a Beatriz e a Bianca, porque como elas daqui a pouco vão precisar deixar a nossa sala, não é, de reuniões aqui, vou pedir para as duas fazerem 2 poemas de uma poeta que nós estamos também trazendo para, digamos assim, dando a ela o lugar merecido que ela tem na história. Né, os beijos merecidos da verdade, como diz Fernando Pessoa, que é Leodegária de Jesus. Leodegária de Jesus, professora Lília e professora Dani, foi a primeira mulher a publicar livro em Goiás, ainda em 1906. Uma mulher negra que teve a oportunidade, porque tinha pais que eram mestre-escola, e o pai era um deputado, então, entre 15 e 16 anos, ela escreveu um livro de poemas chamado Coroa de Lírios, e foi publicado, ela mal tinha completado 17 anos. Leodegária foi quem abriu as portas da intelectualidade da cidade de Goiás para Cora Coralina, professora Lília. Cora, a família vivia um momento de declínio financeiro.
já tinha morrido o pai, que era um desembargador, a mãe estava sozinha tentando criar as filhas. Então, enfim, tinha um nome, mas não tinha recursos. Já Leodegária não tinha um nome de tradição na cidade, porque ela vem de fora da cidade, ela nasceu em outro município. O pai vem do interior de Minas, mas o pai era um deputado, então ele tinha uma importância naquele momento. Então é Leodegária que abre as portas dos saraus, das tertúlias, que cria, junto com Cora Coralina, um jornal chamado A Rosa, em 1907. Então Leodegária faz toda essa, digamos, ela abre a porta da cena literária para Cora Coralina. Só que Leodegária, em função de perseguição política ao pai e também de doença do pai que começa a ficar cego, ela é obrigada a sair de Goiás. E depois ela lança o seu segundo livro, ainda em 1928, continuando a ser a primeira mulher ainda, por 45 anos ela foi a única mulher a publicar livro em Goiás. Só que depois ela caiu num esquecimento, não é? A poeira da história, não é? E considerando ainda, né, que era uma mulher e uma mulher negra, esse nome ficou soterrado aí. E recentemente a gente tem feito um movimento para trazer de volta, não é, a importância dessa mulher até para o marco histórico na literatura produzida por punho feminino no estado de Goiás. Ela tem uma importância muito grande. Então, hoje, todas as vezes que a gente se dispõe a falar sobre Cora, nós abrimos o espaço para falar sobre Leodegária de Jesus. Então, Beatriz e Bianca escolheram, eu nem sei qual é o poema, as duas que escolheram, de Leodegária, porque no sábado agora também, se Leodegária estivesse viva, ela completaria 131 anos. Então, no dia 8 de agosto é o aniversário de Leodegária, no dia 20 é o aniversário de Cora. As duas nasceram no mesmo mês e no mesmo ano, em 1889. Então, para comemorar, já antecipando, né, o aniversário da Leodegária, Beatriz e Bianca vão vocalizar poemas da Leodegária. Trago há tempos comigo, bem guardado e oculto, ao mundo que aborreço tanto. É tão somente minha, e assim velada, ninguém no mundo lhe conhece o encanto. Pela estrada da vida salpicada, de espinhos duros que percorro em pranto, ela segue ao meu lado disfarçado, sem que ninguém o saiba, entretanto. Que faça a tempestade ou haja calma, passa aqui no deserto da minha alma, como um raio de sol bem claro e louro. Embora me encha a vida de amargura, eu vivo desta dor que me tortura, que foi sempre também o meu tesouro. Doce mágoa, Leodegária de Jesus. Sabes por que de repente meu coração entristece? Ao pé de ti, dolente, minha alma aflita emudece? É que no morno carinho desse teu olhar escuro, percebo, inquieta, adivinho um afeto mal seguro. Não te conheço, não creio na firmeza da afeição que me dedicas. Receio que tenhas mau coração. Temo até que teu sorriso, de uma doçura ideal onde encontro o paraíso, guarde o veneno fatal. Oh, perdoe, mas duvido da tua imensa bondade. Penso que tudo é mentira, penso que tudo é maldade. Que me tens amor perfeito, eu quisera acreditar. Mas tenho um grande defeito de sempre desconfiar. Não se descreve o delírio que em silêncio trago aqui. O meu pungente martírio, só porque não creio em ti. Leodegária de Jesus, não creio em ti. Vozes tão... Pode dizer, Bianca. Só queria agradecer mesmo, que a gente vai ter que sair agorinha. Só queria agradecer participar dessa live. Você quer falar também alguma coisa? Não, eu sou muito grata também de poder me chorando! Desse mundo, assim, para mim que é uma novidade, sabe? Tecnologia para mim é muita novidade. Agora que eu estou podendo ter acesso e a minha filha sempre me ajudando. Mas um abraço para vocês. Um abraço virtual. Muitos beijos para vocês duas. Vocês duas são maravilhosas, tá? Nós é que temos que agradecer muito
a oportunidade de tê-las, não é, do nosso lado e da gente fazer essa caminhada juntas, não é, Bianca e Beatriz? Vocês nos ensinam todos os dias a ser gente, a ser solidária, a ser isso, né, que a gente precisa ser no mundo. A Beatriz falou uma coisa bem bacana agora, que é a novidade da virtualidade, não é? Então, eu digo que todas as ações, elas precisam se fundamentar nesse princípio da coletividade e da solidariedade, não é? Então, nós temos parceiros na associação que estão permitindo que a associação, com tão pouco tempo de existência, já tenha um percurso bonito para a gente celebrar, não é? Nós vamos completar, quer dizer, completamos agora só 2 anos de associação, mas nós já temos um legado que é enorme. Se vocês me perguntarem hoje, não é? Qual é talvez o que possa mensurar o tamanho, não é, da evolução desse grupo, desde 2014 até hoje, o meu companheiro, que é advogada, a Silvana sabe disso, é companheiro dela lá na universidade, ele diz que ele tem medido a importância da associação pelo número de separações que tem acontecido, não é? Mas eu acho que o maior capital que eu percebo, não é, do crescimento desse coletivo é a permanência dessas mulheres nesse grupo, não é? E a participação dessas mulheres nas atividades que nós propomos. A Silvana sabe disso. Nós realizamos, não é, lá no nosso espaço no mercado, rodas de conversa permanentes. Então, Silvana já foi lá por mais de 2, 3 vezes acender fogueira, não é? E nos ajudar a encontrar os nossos próprios ossos, não é? E encontrar a nossa própria voz e saber de que forma a gente pode entoá-la, não é? Coletivamente, e disso fazer um coro bonito, e disso tecer uma manhã, como diz o João Cabral, não é? E o parceiro que hoje, eu posso dizer para vocês, tem nos oportunizado, inclusive, essa questão da inserção, não é, no mundo virtual, é o Ministério Público do Trabalho, em Goiás, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Esses 2 parceiros, vinculados também ao apoio que a gente tem das universidades aqui e o apoio da Prefeitura Municipal de Goiás, é que faz com que a nossa associação tenha, por exemplo, agora, nesse ano, a oportunidade de oferecer uma formação continuada para essas mulheres através das plataformas digitais. Então, nós vamos ter até dezembro cursos na área da gastronomia, na área da encadernação, na área da biojoia, que é um setor que a gente está começando a desenvolver agora, continuação para o bordado. Nós temos uma design que está preparando para a gente toda uma coleção de roupas com os versos de cor. Então, assim, nós estamos sendo capazes de fazer todo esse movimento porque nós temos esses parceiros fortes que estão com pessoas extremamente sensíveis nas suas direções. Então, em Goiás, o procurador Tiago Ranieri é uma pessoa de uma extrema sensibilidade, que tem feito um trabalho brilhante à frente do Ministério Público aqui. E na OIT, como representante da OIT no Brasil, a Thaís Dumé é uma parceira que também tem feito assim para a gente todo um diferencial na vida da associação. Então, esse ano, nós estamos reeditando um projeto que a gente já teve no ano passado. O projeto se chama exatamente Saberes das Mãos. Então, nesse projeto, esse ano, no ano passado, nós tivemos, além da capacitação desse grupo de mulheres, e outras mulheres são convidadas, porque é uma forma para entrar na associação, prevista no seu estatuto, é que as mulheres participem de formações oferecidas pela associação. Então, no ano passado, nós tivemos esse projeto que durou o ano todo, e tivemos, inclusive, a publicação de um livro, que eu estava pedindo o meu aqui, a Silvana, não, o meu está aqui, mas um livro que nós fizemos, não é? Com a recolha de narrativas das mestras cozinheiras, não é? Da nossa cidade. Então, aqui nós temos 23 histórias de mestras, não é? Da gastronomia, e receitas
que estão aqui guardadas num livro que foi encadernado, foi bordado pelo coletivo das mulheres coralinas. Então, elas fizeram o livro e elas são também as que estão dentro do livro, não é? Nós temos o depoimento da dona Maria Sebastiana, que ela diz assim: eu que era uma menina que catava caju no cerrado para fazer doce, nunca podia imaginar que a minha história ia estar dentro de um livro, não é? Então lembra muito o texto do Drummond, não é? Que ficava achando que a história do Robinson Crusoe era mais bonita que a dele, não é? Então não tem uma história mais bonita do que a história da dona Maria Sebastiana, não é? Que era a menina que catava caju no mato e hoje é uma senhora que tem a sua história de vida narrada dentro de um livro, não é? Que é um objeto estético, não é só um livro para ser comercializado, é um livro para ser acarinhado, não é? Para ser sentido o seu perfume, né? Para saber que ali dentro tem histórias de vida, não é? E nesse ano, a reedição desse projeto, junto à OIT e ao MPT, nós vamos fazer um livro também encadernado por elas, contando as narrativas das mulheres do barro, não é? As mulheres que trabalham com argila. E talvez não consigamos fazer esse ano, mas já está previsto dentro do projeto, também um livro contando a história das bordadeiras. Então, é essa parceria, não é, com essas pessoas e com essas instituições é que fazem com que o coletivo cresça, mas essencialmente é o desejo de cada uma delas permanecerem associadas. Então, para mim, eu percebo, não é, o envolvimento e o crescimento do grupo é exatamente quando a gente faz hoje uma reunião virtual e nós estarmos ali com 20, com 30 mulheres acessando com dificuldade um aparelho de celular antigo, ou indo de máscara para a casa de uma vizinha para poder acessar e estar presente. Eu não tenho conseguido esse público nem com os meus alunos na universidade. Então, isso revela que quando as pessoas são estimuladas, não é, a serem o que elas são, porque elas são isso. Eu não estou inventando nada, eu só estou permitindo que elas sejam o que elas são. Quando elas são estimuladas a serem, não é, a darem o seu melhor, elas dão, gente. Né? Ninguém veio ao mundo para fazer, não é, causar desumanidades, não é? Mas a gente veio ao mundo para ser gente, não é? E ser gente significa isso, se colocar no lugar do outro, ser parceiro do outro, não é? Então é um pouco isso que a gente teria para dizer para vocês em linhas gerais. Eu acho que talvez, se tiverem perguntas aí no chat, eu sei que a professora Eliane Unes está nos ouvindo, a professora Eliane Unes, que é uma das sementes, não é, que plantou aqui em Goiás, através do ProLer, que é um programa de leitura, essa capacidade de leitura para além do texto, né? Essa leitura que é ler o mundo onde a gente está inserido, não é? Então, agradeço a professora Eliana, que está aí nos acompanhando, e dizer que a semente que ela plantou aqui está frutificando, não é? Então, o caminho para a cidadania através da leitura em Goiás está dando certo, não é? O projeto Mulheres Coralinas e hoje a Associação Mulheres Coralinas tem o dedo, a mão, o braço e o abraço da professora Eliana Yunes e de tantos outros que nos acolhem e nos inspiram, não é? Professora Hebe, posso passar o vídeo? Sim, claro. Passe. Vou passar agora então, só Okay. um segundo, por favor. O projeto Saberes das Mãos trouxe, não é, para esse coletivo de mulheres que a gente atua em Goiás, as mulheres coralinas, uma possibilidade de enfrentar essa crise da pandemia com uma experiência do artesanato que elas produzem. E o movimento dos turistas cessou, então a renda dessas mulheres caiu vertiginosamente. E faço parte do projeto Saberes das Mãos, um projeto que tem me ajudado a reinventar a vida nesse momento de pandemia. E esse projeto veio numa hora muito oportuna e por meio de uma inovação, que é o universo digital, que é novo para todos nós. Nós vamos capacitação para esse coletivo, inclusive de um número muito maior de mulheres, mas mais do que isso, nós vamos estar sintonizadas. Dá para todos nós, né, uma esperança.
Eu sinto-me inundar o coração dolente, estranha, suave luz de paz maravilhosa. Gosto de ver-te assim, perante a majestosa angústia que te envolve sempre. Além de estarmos agora gerando renda também, porque elas vão produzir bordados, elas vão produzir o artesanato em argila, estão trabalhando com a perspectiva da biojoia, com forno de alta voltagem que foi financiado pela OIT. Vamos ter um novo livro, não é? Encadernado também. Agora nós estamos acabando de bordar 2.000 máscaras com poesia. Algo, busquei em vão que recordasse o passado. Foi como se encontrasse o próprio espectro vivo da desdita. Além de gerar renda nesse momento de pandemia, vai nos preparar para o pós-pandemia, que além de bordar a poesia, elas estão conhecendo os poetas através das reuniões virtuais que nós estamos fazendo, dos grupos de WhatsApp que nós montamos especificamente para trabalhar. Essa parceria nos dá a esperança de que nós não estamos sós. Para mim, principalmente, que não tem nenhum estudo, nada, eu cresci lá dentro, eu estou me sentindo gente, estou me sentindo viva. Não precisa dizer mais nada, né? Professora Silvana, vou abrir seu microfone só um minuto. Pronto, por favor. Bom, eu tô impactada, eu tô emocionada. Eu acho que a gente, ali no início dessa nosso encontro, ela falou que a gente já teve uma dezena de encontros e cada um deles com suas particularidades, cada um, a gente aprendeu coisas incríveis, a gente se emocionou, mas eu acho que esse é o primeiro encontro onde a gente se arrepiou o tempo todo e no chat, às vezes eu dava uma olhada aqui e as pessoas choraram, Hebe, as pessoas choraram com esse projeto, as pessoas se emocionaram, porque eu acredito que é porque as pessoas estão carentes de projetos que humanizam. E você trouxe para nós, se apresentou para nós um projeto que traz a humanidade da Beatriz, a humanidade da Bianca, a humanidade de todas as pessoas que colaboraram e que estão dentro desse livro. Então, é impressionante, é incrível. E assim, eu penso que a gente precisa aprender com as coralinas. A gente precisa trazer a arte das coralinas para nos fazer pensar o que realmente a gente quer enquanto humanidade. E quando você coloca que o trabalho é coletivo, e nós estamos vivendo num momento onde há um projeto neoliberal para pressionar a individualidade. E é isso que tem nos adoecido, é isso que tem nos feito pessoas secas, né? Então, eu acho que o Confrontarte de hoje foi agraciado pela experiência das coralinas, e no início da minha apresentação, eu acho que eu falei pouco, Hebe. Você falou que eu exagero, não, eu falei muito pouco. Eu tenho certeza disso. Por mais que eu tente, eu jamais conseguirei falar da grandeza desse projeto e reconhecer a beleza dessas mulheres, mas com uma condução daquilo que a Hebe tem dentro de si. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. O Confrontarte é um projeto para trazer a arte para a gente pensar direitos. E, Hebe, muito obrigada por você dividir com a gente os seus sonhos
e aquilo que você acredita enquanto projeto de humanidade. E na semana passada a gente conversou sobre colonialidades e a necessidade de desenvolver esse projeto. E a Katharine Walsh, ela fala que é um projeto constante de existência. E você trouxe para nós, porque na semana passada a minha fala, por mais que eu tenha provocado, ela é uma fala teórica. E nós, na semana seguinte, tivemos a grandeza do projeto Coralinas no Confrontarte, trazendo que é possível a decolonialidade. É possível. E aí, então, Hebe, eu estou muito emocionada e muito grata. E eu tenho certeza que as minhas companheiras Dani e Lilian também estão. E agora eu passo a palavra para a Dani. Eu acho que a Dani vai ter os comentários do chat, que eles merecem ser falados aqui. As emoções das pessoas. E é isso, o que a gente precisa é de um direito que se emociona. O que a gente precisa é de uma arte que subverta, porque senão a gente vai dar continuidade ao projeto que desumaniza. Então, Hebe, muitíssimo obrigada novamente. Eu estou encantada, muito, muito obrigada. Professora Silvana, eu acho que você disse tudo. Eu acho que, Hebe, você hoje nos emocionou, mas muito mais do que a emoção que aflora ao ver essas mulheres expandindo todas as suas capacidades de uma forma belíssima pela arte. Você nos emociona porque você fez com que elas pudessem sentir que o mundo é delas, muito mais do que elas imaginam. E isso reflete na gente, que constantemente, mesmo tendo um lugar e tido a chance, de alguma forma, galgar um lugar dentro desse mundo do trabalho, em lugares mais distantes do que aqueles que muitas vezes nós nascemos, sofremos também, muitas vezes, os próprios bloqueios pela nossa condição de sermos mulheres, né? E o que você fez hoje foi mostrar para nós que é muito possível expandir. Então, como disse a professora Silvana, eu queria fazer isso, não combinamos, mas eu queria ler muitas coisas que foram produzidas aqui no chat, porque eu acho que é de uma riqueza e de uma beleza tão grande. Mas antes de ler tudo isso aqui, eu queria bater palmas, porque Dona Maria Sebastiana está aqui conosco no chat, e hoje todo mundo ofereceu uma salva de palmas para ela, então eu começo, batemos palmas virtuais, bateremos palmas agora no vídeo. Então, Dona Maria Sebastiana, muito obrigada, e todas as coralinas que estão aqui, muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente não há palavras suficientes para agradecer a vocês e a professora Hebe por nos presentearem essa noite. Então, eu vou aqui abrir o chat e vou começar lendo algumas coisas, tá? Então, desde o começo, professora Hebe, nós temos aqui muitos comentários sobre o projeto. Nós temos um comentário de uma das nossas visualizadoras desse projeto, uma das mais assíduas em todas as nossas falas, ela está, que é a Loiuá, que hoje me marcou bastante, porque ela falou assim: boa noite, hoje a minha mãe veio assistir também. Eu acho que isso tem uma carga muito, muito legal, né? E a gente não sabe o nome da mãe da Loiuá. Loiuá, se você puder pôr aí depois, a gente também agradece. A gente agradeceu ela ter vindo, mas eu acho que é o peso do projeto. Isso reflete muita coisa, tanto da como o Confrontarte foi construindo os saberes através da arte, mas o peso que esse projeto das Coralinas tem, que é muito importante, né? Então eu começaria por esse, foi logo no começo esse. E aí, muita gente dizendo da sua da inspiração que você é, tá? Dizendo que você é maravilhosa. A Renata Massini falou, a Mariane Bellini também, a Adriana Andrade também, a Mará, a Júlia Alves Monteiro. Então, muita gente dizendo o quanto você é especial. Nós já sabemos, mas a gente fazemos questão de reproduzir essas falas.
porque são importantes. A palavra constrói o mundo junto com os atos, né? A palavra é importante, o discurso é importante, né? A Estela Dias diz que ela ama fazer parte desta família de mulheres coralinas. Depois, nós temos aqui a Rosângela Piovisani. Ela fala que o projeto é lindo e faz uma pergunta, depois você pode responder, se pessoas que são fora do estado de Goiás podem participar, se há possibilidades, que ela se encantou. A Diane Vaz fala muita resistência, obrigada Coralinas. A própria professora Silvana vai lá no chat e diz que é realmente impressionante a força do projeto, que elas mostram que é possível, você e as mulheres coralinas. Aí o pessoal fala, o Humberto Marra diz que as máscaras são emocionantes, o trabalho das coralinas é único. A Sofia Vale fala que foi lindo demais. A Dinara Francisca da Costa Silva, Hebe, o processo de bordar as máscaras fez com que as mulheres se vissem não só como empreendedoras, mas também como acolhedoras, né? Acho que isso é uma coisa muito... Dona Maria Sebastiana está aqui também, falando que fazer parte dessas mulheres só me fortalece mais. A Eliana Yunes diz que bom ver, ouvir sobre Cora por sua palavra, sobre sua voz, trazendo a Leodegária e a Tiracolo. Eu acho que aí a Mariana de Lima diz que Bianca e a Bia, que força que vocês têm. A Mariana Bellini, filha da querida Silvana e nossa filha coletiva, diz que o dia que ganhei esse livro até chorei de emoção, é tanta força na delicadeza. Aí a Diana fala que lindeza. Beatriz e Bianca, que lindeza, né? Não temos nem as palavras, são a maneira como elas recitaram as poesias, entraram dentro da gente, né? A Dinara Francisca diz que bonito esse encontro de gerações. Menina, aí a Mara, meninas, vocês vieram para fazer a gente chorar. Abraços, que emoção. O professor Quirino, né? Nosso querido amigo e companheiro da professora Silvana, diz: todos nós estamos chorando, e não é um choro virtual, é um choro real, né? A professora Lilian diz que essas mulheres fazem o coração arder. Nós fomos todos ali para o chat para falar também. E aí vamos ler mais. A professora depois, Eliane Nunes, faz outro comentário, diz: vocês são todas mulheres coralinas, coragem, partilha e poesia. A você, Hebe, e a Goiandira, o abraço e a admiração de quem acredita na força da leitura para a transformação da vida. Mariana de Lima diz: tia Eliana, que bom te saber aqui junto. Aí mais aplausos, muitos aplausos, uma salva de palmas para a dona Maria Sebastiana. Aí tivemos um aplauso virtual e depois tivemos aqui oficial. Depois a Eliana responde: a terra precisa ser boa para a semente frutificar. E a Estela Dias diz: nossas reuniões virtuais causam acalento e matam um pouco a saudade de estarmos juntas trabalhando e conversando. Ir ao centro da cidade e não ir ao mercado, bater um papo com as amigas não tem graça. Camila Gomes diz: que momento tão lindo, as mulheres coralinas fazem muito para o nosso Goiás, admiração e muito carinho por vocês. Diane Valdez: tudo o que fazem é lotado de poesia e afetividade. Só um minuto que às vezes eu me perco aqui pelo chat aqui. Mara Júlia diz: eu não me canso de falar da importância desse projeto em minha vida, da força transformadora que é esse coletivo. Obrigada, cada uma de vocês, meninas, por estarmos juntas. O professor Quirino fala: há muitos que falam com palavras. Hebe e as mulheres coralinas falam com a alma e nos tornam mais sonhadores e inspiram nossas vidas. Mulheres coralinas presente. Muitas palmas. Mara Noé de Rocha, muita emoção. Sofia Vale. Ana Gabriela Colatone, maravilhosas, obrigadas. Mara Júlia fala de novo: não só sentir que o mundo é nosso, mas reconhecer que ele é e lutar para que ele continue sendo. Mariana de Lima: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Isso é Drummond. Essa fala da Silvana me chamou para esse verso agora. A Loiuá: minha mãe e eu emocionadas aqui. E não disse o nome da sua mãe ainda para nós, Loiuá.
Mariana de Lima, e as coralinas bordaram esse verso. Acho que dá daí um direito que a gente acredita vai nascendo. Daniel falou parabéns, professora Hebe, Mulheres Coralinas. Ana Paula Brito. Se houvesse mais pessoas como a Hebe, mais projetos como as Mulheres Coralinas, quantas pessoas poderiam ser acolhidas e ajudadas? Como não se emocionar? Muitas, muitas palmas. Rafaela Noé, lindo projeto, estou muito curiosa para saber mais. Coraline-se. Aí ela trouxe o nome da mãe dela, não sei, não é. Tá batendo palma para Rafa Linda, que deve ser sua amiga. E a Mara Noé, sou do Rio de Janeiro, convidada da Loiuá, fiquei encantada com esse projeto. Estamos quase te contratando, Loiuá. Dinara, verdade, Mariana. Assim como os líderes não nascem das leis, o direito e a justiça se constroem num coletivo social. Brincadeiras à parte aqui, esses foram os tantos comentários e mais um parabéns para você aqui, Hebe. Não sei se a professora Lilian quer fazer algum comentário, professora Lilian. Abriu seu microfone aqui. Obrigada. Estou encantada com esse projeto. Já conhecia muito, assim, pequenininho, uma experiência breve em Goiás. Cheguei a conhecer o espaço ali no mercado, vi alguns trabalhos. Campo Silvana me levou à cidade de Goiás e foi uma experiência incrível. A oportunidade de estar com a Hebe, mas foi um encanto aquele encontro. Já gostei daquela pequena experiência e hoje eu acho que eu me encantei com o conjunto da obra, que está muito mais expressivo nesse encontro aqui e que deu para sentir a força, né, mais intensa, né, que tem esse projeto, o impacto na vida das pessoas, que acho que isso que é o mais incrível de tudo. Então, para mim, acho que algumas palavras surgiram aí dessas falas, da própria fala da Hebe, dos vídeos, do trabalho que a gente vê nas fotos. Então, acho que fica aqui para mim assim, a sororidade, né, como ela aparece vivamente nesse projeto, o empoderamento feminino, o afeto, a autonomia que se ganha no percurso dessa ensino, aprendizado, né, em comum, essa troca gostosa. Sentidos, como me chamou a atenção o fato de estarem aí nesse processo, né? O tato, essas verdadeiras, nessas mãos que fazem essa arte maravilhosa. De projeto com a bijuteria, com as joias, então, tudo isso. O paladar nessa gastronomia, meu Deus, até hoje eu me lembro do gosto de um docinho que eu provei aí dessas mulheres e que até hoje a minha filha fala dele. Dentro, eu não sei daquilo, vocês não me lembrem o nome, que eu comi, nunca tinha lugar nenhum, um troço tão bom na minha vida, amo de paixão, adorei. A audição, ouvir poesia, despertar esse sentido do falar e ser ouvido, né, também. Esse olfato, esse cheiro da comida, esse cheiro que vem dessa relação com as coisas, essa visão, essa leitura, né, esse descobrir essas poesias, esse ler as poesias, né, esse contato com esse saber escrito também, além da tradição que está aí no meio disso tudo, né, envolvendo e dando o laço final desse trabalho de vocês. Então, eu fiquei assim, muito encantada com isso. Confesso que estou mesmo muito feliz por ter essa oportunidade de confrontar-te, ouvir, né, e aprender com vocês, porque traz uma esperança para a gente de que é possível, né, de que as questões vão crescendo à medida que também os nossos passos são possíveis de serem realizados. Então, fiquei muito encantada. E queria que você falasse um pouco assim, da experiência, do que essa transformação nas coralinas vem fazendo, né? O que você vai percebendo ao longo do tempo, né, delas como percebendo desse cenário aí, da onde você vai se construindo e tomando parte de tudo.
agradecer de novo, não é? Tantos comentários que deixam a gente extremamente afetado, né? A palavra é essa mesmo, a gente fica atravessado, digamos, não é? Pelo outro, não é? Que está aí nos ouvindo, que está aí se comunicando conosco através do chat, através, não é? Dessa possibilidade virtual, mas ao mesmo tempo tão próximo, não é? Quase que é possível a gente sentir o cheiro, não é? Assim, desse amor e desse afeto que de fato nos acolhe a todas nesse momento, não é? Quero só retomar aqui algumas coisas que foram ditas. Eu acho que foi a Estela que falou aí no chat que é muito difícil, não é? Não ir ao mercado para ter a conversa com as amigas. Quando nós entrevistamos agora para um vídeo que vai marcar a abertura do projeto desse ano, agora em agosto, na segunda quinzena de agosto, a Nilva disse assim para a gente, na fala dela, eu falo assim, colher depoimento delas é muito fácil, que é só elas abrirem a boca, porque é um testemunho de vida, não é alguma coisa que elas precisam ser preparadas para dizer, né? Então isso sai com uma fluidez muito grande. Então a Nilva dizia assim, olha, Mariana, primeiro era assim, vamos correr, vamos bordar, porque tá vindo turista aí, porque tem Semana Santa, porque tem Carnaval, e vai ter muita gente para comprar os produtos, e vamos lá para a sala, e tem que cuidar da sala para a sala tá bonita. E aí, de repente, parou tudo, fechou tudo. Mariana, ficou uma coisa tão ruim, isso ela dizendo para Mariana no vídeo, né? Ficou uma coisa tão ruim, uma coisa assim, um vazio. E eu não entendia, depois eu entendi que era a falta das companheiras. Gente, esse depoimento, para mim, mostra isso, sabe, professora Eliane, que o outro, não é? A falta do outro, não é? O desejo de estar com o outro, de ser com o outro, não é? Isso para mim é a grande transformação que eu percebo nessas mulheres, não é? Nós temos companheiras que trabalham lá na escala da loja, elas não produzem produtos, elas vão lá para vender o produto da colega, né, da companheira. Então isso é de uma generosidade, mas porque o ganho que o projeto e que a associação desperta nessas mulheres, ele está para além do ganho financeiro, não é? Então, há outros valores que se agregam aí, e o mais importante deles é esse, é estar junto, não é? É ser junto com o outro, não é? Ou essa troca possível, não é necessariamente uma troca com o cliente que vem e compra um produto. Eu digo que o que nós percebemos com esse movimento das coralinas é, inclusive, a formação de um novo público consumidor, porque o público ele não está vindo para comprar um livro de receita. Eu digo que livro de receita tem muitos na prateleira da livraria Leodegária, que é ao lado da nossa sala, não é? Mas eles querem um livro que tem uma história junto, não é? Que tem história de pessoas que estão ali na sua, digamos assim, não é? Na sua carne viva, digamos assim, não é? Então é isso que você falou também, professora Lília, é um projeto sinestésico, porque ali a gente tem a visualidade, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar. Quando a gente faz a oficina de gastronomia, ali naquela área do mercado, aparece gente de todo lado, porque são atraídos pelo olfato, porque são atraídos pela beleza, né, de ver aquelas pessoas generosamente montando uma mesa para quem quiser chegar, né? Então, as receitas antes em Goiás que eram guardadas para a família tradicional ou para o palácio, não é? Para as festas palacianas, quando a capital do estado ainda volta para a cidade de Goiás, essas receitas hoje elas estão popularizadas, estão nas festas, não é? De folia, que é aquela festa que todo mundo vai e tem o direito de levar uma vasilha para levar comida para casa. Então, não é mais, eu digo que a gente está fazendo, que a Silvana falou na live passada, a desobediência estética. Então, não tem essa coisa de que beleza é assim ou é assado. A gente está desconstruindo esse olhar do que é belo, não é? Então, aparentemente, a beleza da cidade de Goiás está no seu casario, não é? Que tem aí uma história, não é? Do barroco estradeiro, que tem aí, né, uma história do ciclo do ouro. É muito bonito e precisa ser preservado. Mas a beleza, não é? Essencialmente da cidade de Goiás é a sua população, é a sua
digamos, é aquilo que a Cora mostra na sua poesia, que é o avesso do cartão postal. Não é aquilo que acontece nos becos, nas ruelas, nos bairros mais distantes. Ali é que a cultura está se fazendo viva e agora. Porque nós não podemos esquecer que nós precisamos preservar a memória das que vieram antes de nós, por isso nós estamos aqui falando em Cora, em Leodegária, não é, em todas que já nos antecederam, mas nós não podemos esquecer que a cultura é feita hoje também, não é? E que é obrigação nossa, por exemplo, que estamos na academia e temos um modelo de educação, de cultura, né, um modelo de conhecimento, abrir espaço para outros modelos de conhecimento, né? Isso Silvana disse muito na live anterior, e eu guardei isso para mim e falei, olha, que bom, não é, que eu tenho uma parceira, uma pária, não é? Dentro desse mundo da academia, que não está preocupada só de ficar requentando artigo para preencher Lattes, não é? Então, nós estamos preocupadas em abrir espaço para que esses outros saberes tenham valor, não é? Sejam reconhecidos como um valor, porque eles já têm, não é? São eles que nos sustentam, não é o conhecimento, não é, que está sendo gerado dentro da universidade que sustenta a vida de uma cidade. E olha que a cidade de Goiás tem 3 instituições de ensino superior, tem o IFG, tem a UFG e tem a UEG. Mas eu vejo nisso um grande, não é, um grande legado, mas eu percebo que essas universidades ainda precisam sair de dentro do seu muro e conhecer a cidade como ela é, não é? Em o seu avesso, porque é ali que o conhecimento, muitas vezes, está pulsando e está vivo. Não é? Nós temos que parar, enquanto universidade, de fazer estudo de caso. Vou lá, pinço, não é? Eu vou lá estudar a Semana Santa da cidade de Goiás. Tem tantos antropólogos que fazem isso, né? Eu vou lá estudar, não é? Como é que foi essa questão do calçamento ser feito com mão de obra escravizada. Mas e aí? E o povo negro dessa cidade? Quem é que a universidade está chamando, né, do povo negro para poder contar a sua história, né, para poder dar espaço para que essa voz do povo negro de Goiás apareça, não é? Então, eu entendo muito, professora, que permitir a essas pessoas para ir para o campo da Silvana do direito, né, permitir a essas pessoas que se compreendam como sujeitos de direitos é o nosso papel enquanto universidade, não é? Não é levar um modelo pronto, não é? Alguma coisa que a gente imagina que, olha, quando essas pessoas começarem a lerem, né, com clareza, ou começarem a ter uma linguagem culta, né, uma linguagem clássica, aí nós vamos estar dando oportunidade para elas se darem bem numa entrevista de emprego. Não, gente, não é isso que é o nosso papel. O nosso papel é exatamente o outro, é de valorizar aquilo que elas já têm de muito original e que isso que faz a nossa diferença enquanto brasileiros, não é a gente ficar aí buscando, não é, modelos prontos, não é, de outros lugares. Mas, enfim, saber que essas pessoas são, de fato, o que interessa, não é? Os saberes que elas guardam é o que faz a diferença, e foi isso que fez com que Cora se tornasse a celebridade que ela é hoje. Porque Cora, se aproveitando, evidentemente, não é, daquilo que o modernismo permitiu à poesia, que é de viver a experiência estética, Cora soube muito bem fazer isso. E aí a gente vai perceber lá na poesia de Leodegária, ela ainda estava, porque uma menina de 16 anos, né, fechada dentro de um universo muito tradicional, foi permitido a ela fazer aquilo que era possível naquele momento, cantar um amor incorrespondido dentro de uma forma parnasiana, não é? Com conteúdo romântico, mas o que a gente precisa hoje é, mais do que pensar no conteúdo e na forma do que Leodegária escreveu, é em quem foi Leodegária, né? Qual é o papel dela enquanto mulher nessa sociedade, não é? E quantas outras Leodegárias e Coras estão nessa sociedade. Nós temos a Dona Cecília, que é a Dona Cecília e a Dona Alice, são 2 senhoras, né, que já estão com mais de 70 anos, e estão escrevendo poemas, não é? E eu digo para elas, vocês precisam escrever mesmo, não é? Vocês são coralinas também nesse sentido, não é? De que vão dar sentido para a vida de vocês, buscando a arte enquanto escrita, não é? E, voltando à questão dos direitos, eu entendo a literatura aqui dentro dessa associação e dentro desse percurso nosso
como uma questão de direitos humanos, que é o que o Antônio Cândido nos ensinou. Não é? Tratar a questão da literatura ou do acesso a qualquer arte, para mim, pressupõe uma questão de direitos humanos. Não é? Então é isso, se para mim a literatura é capaz de me transformar, a mesma coisa é capaz de fazer com a Gari, e nós vamos fechar, eu não sei se chegou para a Silvana, um vídeo ou uma fotografia da Dona Conceição. A Dona Conceição era uma mulher que completaria agora em dezembro 74 anos. Ela viveu 40 anos da vida dela como Gari. E agora, com o nosso projeto, ela teve a oportunidade de se transformar numa vocalizadora. Então, durante o dia, ela estava com a vassoura na mão e, quando éramos convidadas para os eventos, ela estava ali empoderada pelo livro de poesia na sua mão. Dona Conceição tinha dificuldade de leitura, não é? Teve uma alfabetização precária, mas o desejo dela, não é, em se apropriar desse texto e fazer com que esse texto dissesse dela própria, não é? Então, é como se a poesia que ela vocalizasse estava dizendo dela própria. Ela dizia muito o poema da Cora, que é Todas as Vidas, que é exatamente a parte que ela diz que ela é uma cabocla velha, de mal olhada, acocorada em frente do fogo, botando quebrante, fazendo feitiço, chamando Ogum, orixá, macumba, terreiro. Quer dizer, Dona Conceição era uma mulher evangélica, mas no momento que ela se empoderava desse poema, o poema era mais forte até do que aquilo que talvez essa religião tenha imposto a ela, não é? Que era, às vezes, achar que os orixás não deveriam estar na boca dela, não é? Então, transformar, ou não digo transformar, mas permitir a essas mulheres que tracem o seu próprio destino, para mim essa é a grande evolução que eu percebo em cada uma delas, sabendo agora que o destino de cada uma deve ser traçado por elas, não é? Elas têm direito à sua voz, ao seu corpo, a estarem aonde elas quiserem, e, para isso, Cora é o nosso modelo sempre, né? Porque a máxima que nós carregamos também, não é, da poesia de Cora, ela que era professora de humanidades, não é? Ela dizia muito que precisa fazer bem feito tudo que tiver de ser feito, seja lavar uma panela cascorenta ou bordar uma toalha com fios de ouro. Então é isso que a gente tem tentado viver aqui na nossa vida, fazer bem feito aquilo que a gente faz, não é? E permitir a essas mulheres que elas sejam elas mesmas, não é? É um pouco isso, professora Lília. Alguém perguntou como participar, se poderia participar sendo de outro estado, não é? Na verdade, agora, nesse projeto desse ano, como a gente está tendo a possibilidade de fazer uma formação online, não é? Virtual, nós estamos recebendo também inscrições de algumas mulheres que são de outros municípios, porque o nosso objetivo é que, pós-pandemia, essas mulheres que viverem conosco essa experiência aqui, elas possam também, no lugar onde elas estiverem, buscar, não é? Criarem também um coletivo de mulheres a partir dos valores, das artes, enfim, da cultura que cada uma tem, da menor à maior cidade desse país, não é? Ou do mundo. Então, em qualquer lugar, nós vamos ter pessoas fazendo arte, vivendo de arte e se transformando pela arte. Então, as pessoas que quiserem participar conosco podem ir à nossa página do Instagram, podem ir na nossa página da internet. A Mara Júlia é a nossa assistente social que está fazendo as inscrições das mulheres para esse ano, com a ajuda da Dinaira, que é nossa advogada, e com a ajuda da Geralda Magna, que também é nossa assessora para esse trabalho. Então, a associação cresce e com ela crescem todas e todos que quiserem participar da vida dessa associação. Professora Silvana, professora Lilian, querem falar algo ou a gente pode passar o vídeo que a professora Hebe nos falou? Com esse vídeo eu quero fechar a nossa então tá. participação para ficar essa imagem, que é da Dona Conceição, que nós perdemos agora, não é? Ela passou para um outro plano, mas será sempre nosso farol, será sempre aquela a quem nós seguiremos.
Então, assim, a gente acho que podemos ficar com o vídeo como cena final, viu, Dani? Tá bom. Professora Hebe, a professora Lilian pergunta ali no chat se tem como adquirir a arte das mulheres coralinas fora do estado de Goiás, da cidade de Goiás, né? Ótima pergunta, Dani. Nós agora também forçados, não é, pela questão do isolamento, do fechamento da sala física, nós estamos criando um site para dentro desse site nós termos uma sala virtual. Mas até esse site ficar pronto, que deve ser agora setembro ou outubro, nós fomos convidados pela Gol Linhas Aéreas para fazer parte de um projeto que se chama Aproximando Distâncias. Então, algumas das nossas peças estarão nessa sala da Gol. Então, acho que a partir da semana que vem, nós estaremos fazendo essa experiência com a Gol e logo em seguida, setembro ou outubro, nós já estaremos com a nossa sala online funcionando também, tá? Ótimo, professora. Não sei se depois eu posso colocar aqui no chat também o Instagram e o site, se quiser dizer o site aqui para as pessoas seguirem, e a gente pode passar. Nós não temos mais perguntas, mas não sei se a professora Silvana e a professora Lilian gostariam de fazer mais alguma pergunta, e aí a gente pode... de alguma forma, assim, encaminhar para o nosso final. Nós já estamos aqui no nosso tempo, já são 7h30. Professora Silvana, professora Lilian. Não. Eu só agradecer somente, agradecer mais uma vez a Hebe, as Coralinas, agradecer os nossos convidados que têm estado com a gente toda quinta-feira. Muitíssimo obrigada. Tivemos algumas pessoas, algumas professoras, professores e pessoas que a gente não sabe porque não tem como saber quem são as pessoas que estão ali. Mas, de toda forma, eu gostaria de agradecer profundamente. Muito obrigada pela parceria e pelo apoio desse projeto. Então, Hebe, muitíssimo obrigada. Eu sem palavras para te agradecer. Viu? Obrigadíssima. Um beijo. Para você. Professora Lilian? As Coralinas, adorei a oportunidade de ouvir o trabalho, ouvir a alegria, ouvir a interação, esse sentimento para nós. Então, foi uma noite magnífica, estou muito feliz por essa oportunidade, eu aprendi imenso. E só tenho a agradecer a Hebe e a todas as Coralinas, e também a Silvana e a Dani, a nossa assistência fiel e os novos que chegaram no dia de hoje. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, mais uma vez. Então, professora Hebe, eu também, antes de encerrar, que eu acho que é um encerramento muito bacana o que a senhora propôs, queria fazer das palavras das minhas colegas as minhas, dizer que a noite de hoje foi um bálsamo de esperança, de amor e de emoção, de carinho, de afeto, que a gente está tanto precisando mesmo em épocas de distanciamento social, né? A gente teve a oportunidade, por convite da professora, eu e minha companheira, a professora Riva, de ir à cidade de Goiás, e nos mudou estar na cidade de Goiás por várias coisas que lá acontecem, e uma delas foi por ter podido ter contato com as mulheres coralinas, com todo o seu afeto e com toda a sua potência, né? E isso não foi diferente hoje, né? Isso não foi diferente hoje, então agradecer profundamente a sua participação aqui, por nos trazer toda essa potência, que a gente possa ter sido mesmo um veículo para cada vez mais expandir onde essas mulheres e a força do seu trabalho devem enxergar, que é para além não só da cidade de Goiás, do Brasil, mas desse mundo todo, que a gente possa, como bem disse a professora Silvana, a professora Lilian e também você, professora Hebe, entender a preciosidade que é o resgate da nossa cultura local e dos nossos saberes, né? Que às vezes esse mundo digital e esse mundo homogeneizado
dessa dita globalização faz com que pareça ser dispensável a nossa individualidade, as nossas culturas, aquilo que nos forma e aquilo que nos torna um ser especial e efetivamente único nesse mundo, né? Cada um de nós, né? Eu acho que é isso que as mulheres coralinas me provocam cada vez que as vejo, cada vez que ouço vocês, né? Professora Lilian, antes de encerrar, não sei se a gente quer dar só aquele recado do nosso pequeno corte temporal. Vou abrir o seu microfone aqui e depois a gente encerra com a fala da professora Hebe e o vídeo. Pode falar, já está aberto. Obrigada. Como professor de da remota e que estava paralisado durante esse processo de adaptação pela pandemia, estamos quase começando lecionar por esse sistema diferenciado de intervalo para que a nossa adaptação do confrontarte Então, a gente vai dar um intervalo nas próximas semanas, temos 26 de agosto, tá bom? Então, teremos aí 2 semanas de recesso para nos prepararmos para esse movimento, a partir de, então, quinzenal de encontros, tá bom? Então, é só para dizer que é um intervalo, não é o fim das atividades do Confrontarte, nós retomaremos em breve. Obrigada. Obrigada, professora Lilian. Então, só um recadinho de praxe final. O certificado do Confrontarte da semana passada já está no site do GPIC. A gente demorou um pouquinho, porque eu tenho aqui os meus ajudantes queridos, a minha ajudante Jéssica, que está sempre nas sombras aqui, minha orientanda de doutorado, que sem ela eu não conseguiria fazer 1/10 do que eu faço. E que o certificado também de hoje, eu sei que muitos precisam, porque são alunos, porque eles precisam dessas atividades ao longo desse período, estará disponível amanhã ou depois de amanhã também no site do GPIC. Fiquem à vontade de entrar, eu deixo lá disponibilizado, todos os certificados estão lá até hoje, o site está aqui no chat. Muito obrigada, professora Hebe. Vou abrir o seu microfone para a senhora fazer as suas considerações e a hora que a senhora me autorizar, eu passo o vídeo, tá? Então, microfone aberto, por favor, a palavra é sua. Então, muito obrigada, professora Lilian, professora Daniela, professora Silvana. Dizer que para a gente foi uma alegria imensa, poder falar, ampliar aqui a nossa experiência, que ela chegue, a outros lugares, que ela desperte o desejo em outras pessoas. Dizer que não acredito que tenha outra alternativa mais eficaz do que a gente buscar a fruição das artes, e possibilitar isso a todas as pessoas, E dizer que as nossas máscaras estão à venda lá no nosso Instagram, quem quiser fazer pedido pode fazer. Aqui a gente tem um verso do Guimarães Rosa que eu acredito que a gente está precisando muito de vivenciar. Eu quero a paz e pago-a com fervor de guerra. Então é isso mesmo, a gente precisa se pintar porque nós estamos numa guerra. Guerra contra o machismo, guerra contra o racismo, guerra contra esse governo fascista que aí está. Então, que a gente possa fazer das nossas ações, seja onde é que nós estejamos, dentro da universidade, no nosso bairro, na nossa associação, a gente possa fazer esse movimento de não deixar que as pessoas queiram dirigir as nossas vidas em nosso nome, Nós sabemos o que é melhor para a gente e nós estamos dispostas a lutar por isso, Então, muito obrigada a todas vocês, a todos vocês que nos ouviram, ao Quirino, Mariana. É bom que a gente tenha uma família que é cativa, Então, isso é importante, que aí a gente garante o público também. Eu tive 4 filhos também pensando nisso, que o dia que eu faço um evento e falta público, eu levo os filhos todos, aí já estou com o coro garantido.
Então, muito obrigada a todas as coralinas que nos ouviram, aquelas que não tiveram condição de ouvir, vão poder assistir depois, que fica gravado. Obrigada, professora Eliana, obrigada Humberto Marra, o nosso chefe de cozinha que nos acompanha, Letícia Massula, que é a nossa parceira também, que está nos acompanhando. Então, esse Confrontar-te não pode mesmo parar. Que faça um intervalo, mas que volte com essa energia e com essa tarefa tão importante nesse momento, né? Porque isso é fazer guerra, e guerra da boa, né? E nós estamos aqui para ser parceiros de vocês e para continuar levando as nossas bandeiras, não é? Mesmo que queiram nos calar, mas a gente não vai se calar. Muito obrigada e fiquem nessa noite com Dona Conceição, que é a nossa estrela maior e que vai nos iluminar sempre. Obrigado, Hebe. Estou colocando o vídeo aqui, então. Só um minuto, pessoal. Tem sempre uma galinha morta, preta, amarela, pintada ou carijó. Que importa? Tem sempre uma galinha morta, de verdade, espetacular, fedorenta, apodrecendo ao Deus dará. No beco da Vila Rico, ontem, hoje, amanhã. No beco da Vila Rica, ontem, hoje, amanhã, no século que vem, no milênio que vai chegar, terá sempre uma galinha morta, de verdade, escandalosa, mal cheirosa, às vezes subsidiariamente. Subsidiariamente. Ah, lá, tá vendo? Tem gente condenada. Ah, nem! Também tem um gato morto. Ah, todo mundo. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Até daqui 2 semanas estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, transmissão encerrada. Já estamos só